Gente, boa noite a todos. Vamos lá começar a nossa aula. Vocês estão vendo minha tela aí do PowerPoint? Sim. Então vamos dar uma recordada, né? Já que a gente começou as aulas e já teve um recesso aí, eu vou dar uma recordada, tá? Nas fórmulas que a gente começou vendo. E aí a gente viu a fórmula da velocidade, que é a primeira fórmula que qualquer estudante tem contato com a física, né? É a primeira que a gente vê, que é V, né, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. E aí o que é o ΔS? O ΔS é o intervalo de espaço, né? Então seria o espaço final menos o espaço inicial, posição final menos a posição inicial. E o ΔT é o intervalo de tempo, é variação de tempo. Então é o tempo final menos o tempo inicial. Então a gente tem aqui, né, o V é a velocidade escalar, o ΔS é o intervalo de espaço ou variação de espaço, o intervalo de posição, variação de posição, da maneira que vocês acharem mais fácil para vocês guardarem. O S0 vai ser o espaço inicial, o ΔT é a variação de tempo, o intervalo de tempo, onde o T ou TF, né, é o tempo, o instante final, e o T0 é o instante inicial. A gente tem também, vimos também outra fórmula, a fórmula da aceleração. Aceleração escalar ou aceleração média vai ser o ΔV sobre ΔT. Então reparem aqui que nas duas fórmulas elas são em função do tempo, né? Então a velocidade no SI ela é dada em metros por segundo, a aceleração ela é dada em metros por segundo, né? Ou seja, metros por segundo ao quadrado. Então o ΔV vai ser V menos V0 e o ΔT, T menos T0. E aí a gente tem uma aceleração escalar, o ΔV é a variação de velocidade, o V ou VF, né, é a velocidade final, o V0 a velocidade inicial e o T a gente já viu ali, né, intervalo de tempo, o T o tempo ou instante final e o T0 tempo ou instante inicial, tá? Tanto faz. Quando eu falar instante, eu estou me referindo a tempo. Quando eu me refiro a posição, eu me refiro a espaço, certo? Então, as únicas coisas aqui que eu acho que não terão nomes, dois nomes, serão aceleração e velocidade, tá? Mas o tempo, eu posso tanto falar tempo, posso falar instante. O espaço, eu posso falar tanto espaço como posição. Funções horárias. Nós vimos duas funções horárias. No movimento uniforme, a gente viu uma função que era S igual a S0 mais VT, tá? Então era S igual a S0 mais VT. Era até aquela funçãozinha, né, que a gente lembra do sorvete. S igual a sorvete. Então a gente tem aí o S, né, que é a posição que o móvel, a partícula ocupa, aí ela vai depender do tempo, tá? Então, por isso que a gente fala que é a função do espaço, né, a equação do espaço, em função do tempo. Então, tem o S, o S0, o V e o T. Então, a gente tem que conhecer três, pelo menos, para conseguir achar a quarta, calcular a quarta. Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo rapidinho, tá? Dada a função S igual a 12 mais 20T. Então, vamos supor que tem um móvel, né, se locomovendo, sobre essa função horária aqui. Qual a posição dele, né, no instante t igual a 7 segundos? Então o que eu faço? Eu pego a função, né, essa equação aqui, e no lugar do t eu ponho o quê? O 7. O 7. Então ela fica assim, S igual a 12 mais 20 vezes 7. E aí eu vou achar a posição que esse móvel ocupa no instante t igual a 7 segundos, ou seja, 7 segundos após eu começar a observação do movimento desse móvel aqui, tá? Então como que eu faço isso, né? Isso aqui é uma expressãozinha, a expressão numérica a gente vê primeiro a multiplicação, né? Então ficaria 12 mais 140, que eu faço 20 vezes 7 primeiro, aí depois eu somo 12 com 140 e chego no 152. E como eu estou aqui calculando a posição, né, se fosse no SI, no Sistema Internacional de Medidas, seria 152 o quê? Metros por segundo. Metros, né? Posição, metro. E aí a gente viu também outra função horária, da velocidade em função do tempo. Então ela começa com V, ó, repara nas duas aqui para vocês verem, ó, vai comparando. Aí o igual, né? Aí aqui é S0, aqui vai ser o quê? O que vocês acham que vai ser aqui? Velocidade inicial. Isso, velocidade inicial. Aí aqui é mais VT. Aqui já vai ser mais
não vai ser o V, né? Porque a gente já tem o V aqui. Então vai ser mais AT, onde o A ali vai ser a aceleração. Aí vamos ver um exemplo aqui de gráfico, gente. O exemplo, exercício 23 da página 39. É dado o gráfico S por T, né? Posição por tempo, para o movimento de um ciclista, como mostrado a seguir. Então esse aqui é o gráfico, tá, do ciclista aí, né, do movimento dele, né, o deslocamento dele em relação ao tempo. Então represente graficamente a velocidade escalar do ciclista no intervalo de 0 a 30 segundos. Então como que a gente vai fazer para representar graficamente a velocidade do ciclista no intervalo de 0 a 30 segundos? Então eu quero montar um gráfico, né? E o gráfico ele vai ter sempre duas grandezas, né? Nesses gráficos que a gente vê primeiro aqui, os primeiros que a gente vê em duas dimensões, né? Vão ser duas grandezas diferentes. Aqui a gente tem o espaço, né? Que é o S pelo tempo, é a posição pelo tempo. Então o que ele está dizendo aqui, gente? Alguém consegue interpretar esse gráfico aqui? Que a velocidade aumenta. Isso. E depois no final ela diminui. Isso, também. Então você conseguiu ver isso, né? Que ela aumenta aqui. Aí aqui no tempo de 10 a 20 segundos ela mantém estável, né? Ela mantém constante, ou seja, não tem velocidade aqui, não tem variação de velocidade aqui, né? O que quer dizer isso aqui? Essa reta aqui, esse pedacinho aqui. Ele ficou na mesma velocidade. Que ele parou, né? Ele parou. Ele está parado nesse intervalo de 10 a 20 segundos. Gente, ó, então o que quer dizer esse gráfico? Ó, presta bem atenção. Aqui na origem, aqui ó, no zero, tá vendo? Ele saiu dessa posição de 100 metros, tá? Ele saiu daqui no instante em que eu comecei, digamos assim, a cronometrar o movimento dele, tá? E em 10 segundos, ele chegou na posição 300 metros. Então, olha, ele se deslocou, ele estava se deslocando aqui do 100 até o 300 metros, ele andou 200 metros em 10 segundos, entendeu? Então ele fez 200 metros em 10 segundos, é possível calcular a velocidade dele nesse intervalo aqui, né? Aí depois, o que ele fez? No 300 metros ele parou, tá vendo? Ele ficou parado do 10 até o 20 segundos, ele parou. Nesse ponto 20 segundos aqui, olha, a posição dele, né? Ele sai do 300 metros, da posição 300 metros, e ele vai para essa posição 100 metros aqui, olha. Ou seja, ele se deslocou, né? A velocidade dele aqui vai ser uma velocidade negativa, né? Mas não é que ela é negativa, é que ele está indo no sentido contrário da rodovia, digamos assim, né? Então, por exemplo, seria mais ou menos, lá no SEDES, lá tem um espaço para caminhada, não tem? Aí vamos supor que você está lá fazendo uma caminhada, tá? Aí como é um ciclista aqui, você está fazendo um pedal, né? Você está lá pedalando a tua bicicleta e tá todo mundo num sentido, né? Então você sai de uma posição, vamos supor que marcassem ali no chão as posições, tá? Então vamos supor que tivesse uma largada, né? Um ponto de partida para você fazer as caminhadas lá no SEDES, tá? E aí você chegou no ponto de 100 metros, e ali você vai começar a cronometrar o teu movimento. Então você andou dos 100 metros até chegar no 300 metros, você levou 10 segundos para percorrer essa distância. Aí você parou, encontrou um amigo seu, parou, e aí você pegou, ele falou assim, vamos voltar? E aí você voltou para a posição inicial que você começou, entendeu? É isso que está dizendo esse gráfico aqui. Mas não que a velocidade seja negativa, né? A velocidade ela foi a mesma, só que ela é negativa por quê? Porque você estava no sentido contrário. Tá todo mundo no mesmo sentido e você estava no sentido contrário. Por isso que ela é negativa, tá? Mas como que a gente vai fazer para começar a montar isso aqui? Olha, primeiro a gente vai montar um novo gráfico, né? Nosso novo gráfico, o T, ele sempre vai ser aqui nesse eixo das abscissas, tá? Nesse eixo horizontal, esse eixo deitado. Eu não sei se vocês lembram de coordenadas, né? Mas as coordenadas cartesianas, o plano cartesiano, esse eixo era o eixo X, vocês lembram disso? E esse que está de pé é o eixo Y? Sim. Estudaram isso, né? Então, esse eixo X é o eixo das abscissas. E o eixo Y, né, que a gente chama de Y, é o eixo das ordenadas, tá?
O eixo das abscissas, esse eixo X, ele sempre vai ser o T. Então, quando eu tiver me referindo, tiver segundos, tiver tempo, eu coloco aqui nesse eixo aqui. Como eu quero, o problema aqui está pedindo para representar a velocidade, né, no intervalo de 0 a 30, então tem que ter o tempo, né? Tenho que representar no intervalo de 0 a 30. Então tem que ter o tempo. E a outra grandeza aqui vai ser o quê? Represente graficamente a velocidade escalar do ciclista no intervalo de 0 a 30 segundos. Então esse eixo aqui vai ser o quê? Como ele está pedindo... Isso, a velocidade. A velocidade. A velocidade em metros por segundo, né? Porque no gráfico aqui, olha, a posição está em metros e o tempo está em segundos, tá? Então, velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos mesmo. E aí, a fórmula que eu vou usar, né, para fazer os meus cálculos é essa daqui. A primeira fórmula que a gente aprendeu, que é a velocidade ΔS sobre a ΔT. E eu tenho todas as informações aqui, olha. Só que eu vou ter que fazer essa conta 3 vezes. Vocês conseguem ver por que é 3 vezes que eu vou ter que fazer essa conta? Porque aqui, gente, olha, no primeiro intervalo aqui, de 0 a 10, ele tá, o gráfico, né, tá fazendo uma reta inclinada, né, uma reta, digamos assim, ascendente, né, ela tá subindo, tá, da esquerda para a direita ela tá subindo. Aí no instante, no intervalo de tempo de 10 a 20, essa reta ela tá constante, ela está paralela a esse eixo horizontal aqui. E depois aqui eu já tenho uma reta descendo, um declive, ela tá da esquerda para a direita ela vai descendo, tá vendo? Então são 3 momentos diferentes que eu vou ter que calcular essa fórmula. Então você faz tipo de 0 a 10, 10 a 20, de 20 a 30? Isso, exato, exatamente. Então, olha, primeiro a gente vai calcular a velocidade, né? Já que a gente tem a posição, tem o tempo, então eu consigo calcular a velocidade no intervalo de 0 a 10 segundos. Então a velocidade de 0 a 10 segundos, a gente sabe que é ΔS sobre ΔT. Como que vai ficar a continha aqui em cima, gente? Sabendo que em cima é o ΔS. Como que vai ficar aqui em cima, de 0 a 10 segundos? 300. 300 menos 100? Isso, 300 é a final, né? Ó, é aqui, ó, a final. E a inicial é aqui, no 100. Então é 300 menos 100. E embaixo ΔT, qual é a conta que eu faço? 10 menos 0? 10 menos 0, exato. 10 menos 0. Então, ó, eu já consigo calcular a velocidade no intervalo de 0 a 10, né? Que vai ser 200 dividido por 10. E foi isso que aconteceu, não foi? Ele deslocou 200 metros em 10 segundos. Só que eu quero saber em 1 segundo, né? Então, em 1 segundo foi de 20 metros, né? Que ele se deslocou a cada segundo. Ele se deslocava 20 metros, tá bom? Então, a velocidade nesse intervalo de 0 a 10 foi de 20 metros por segundo. Aí, aqui eu coloco o 0, né? Aí já vou colocar aqui, ó, 10, o 20 e o 30. Aí vamos ver agora no intervalo de 0 a 20 segundos, de 10 a 20 segundos, ó. Esse intervalo aqui agora, olha. Então, eu vou calcular a velocidade de novo. Aí, qual vai ser a continha que vai ficar em cima? 300 menos 300? Isso, 300 menos 300. Espaço final menos espaço inicial. E o embaixo, ΔT? 20 menos 10. 20 menos 10. E aí, então, a velocidade vai ser o quê sobre o quê? Depois de feitas as subtrações? 0 dividido por 10. 0 sobre 10. 0 sobre 10, exato. Então, foi uma velocidade de 0, né? 0 metros por segundo. Quer dizer que ele ficou parado nesse tempo aqui, olha. E, de fato, se a gente olhar, né? Ele ficou parado nessa posição aqui, ó. 300 metros. Ele ficou parado, ele não se mexeu nesses 10 segundos aqui. Aí, agora, vamos calcular esse trecho aqui, ó, de 20 a 30. Então, vamos ver o intervalo de 20 a 30 segundos. Mesma fórmula, ΔS sobre ΔT. Como que ficaria a parte de cima? 100 menos 300? Isso, 100 menos 300. E embaixo? 30 menos 20. 30 menos 20, exato. Então, olha, minha velocidade vai ser de quantos agora? Depois de efetuadas as subtrações? Dá menos 20, né? Porque vai dar menos 200, né? Aí menos 200 dividido por 10 dá 20 metros por segundo mesmo, tá? Só que ele dá esse negativo, gente, eu tenho que colocar esse negativo. Por quê? Para informar, né, que ele estava no sentido contrário da trajetória,
entendeu? Ele estava no sentido contrário do percurso aqui, tá? No exemplo que eu dei para vocês aí do SEDES, né? Tem uma pista lá que as pessoas ficam fazendo caminhada. Eu não sei como que é, nunca parei para observar, mas eu creio que eles devem fazer a maioria seguindo o mesmo sentido, né? Imagina, você tá um monte de gente fazendo caminhada, você tá ali fazendo caminhada também, fica alguém contra, né? Ele fica ali esbarrando toda hora, né? Ficaria uma bagunça, né? Então, as próprias pessoas, elas criam um sentido ali, né? Se vocês já foram em alguma pista de corrida aí, vocês vão ver que também tem um sentido lá na pista de corrida. Tem um sentido que todo mundo corre naquele mesmo sentido, né? Por exemplo, se você corre o sentido correto, né? Assim que na Olimpíada, né? Quem faz atletismo sabe disso que eu estou falando. O sentido correto é o sentido anti-horário, né? Você vai nesse sentido aqui, ó, anti-horário, contrário ao sentido do ponteiro do relógio, né? Numa pista de atletismo. Tá? Se tiver várias pessoas treinando, correndo nesse sentido, outras pessoas que estiverem no sentido oposto vai tá te atrapalhando, né? Ela está atrapalhando, ela está contra o movimento ali, entendeu? Então é isso que acontece aqui na velocidade negativa. A velocidade negativa quer dizer que ele está nessa velocidade de 20 metros por segundo, mas ele, no sentido que ele está se deslocando, é um sentido contrário ao deslocamento natural, né, daquele local ali. E aí agora vamos montar o nosso gráfico. Como que eu vou fazer para montar? Olha, no intervalo de 0 a 10, a velocidade média aqui foi de 20 metros por segundo. Então o que eu faço? Eu venho, coloco aqui, né, um risquinho, escrevo ali o 20, tá? E o 0 a 10, ó, de 0 a 10 vai ficar uma retinha aqui, ó. Ó, ficou aqui, tá vendo? Então, de 0 a 10 segundos, né? Essa daqui é a velocidade dele. A gente coloca uma velocidade constante, a gente sabe que não é assim que acontece, né? Quando você vai começar um movimento numa bicicleta, você começa mais devagar. Você está ganhando velocidade, você está iniciando o movimento, e até você ganhar a velocidade, você vai ganhando velocidade conforme vai passando o tempo. E aí, do 10 ao 20 segundos, ó, nesse intervalo aqui, a velocidade média foi de 0. Então, eu coloco aqui no 0, tá vendo? Ó? O eixo Y aqui, né, no eixo da velocidade, é 0. E no intervalo de 20 a 30, que é esse intervalo aqui, a velocidade foi de menos 20. Então, eu sigo aqui a linha do menos 20, ó. Se eu quiser, para ficar mais claro para mim, né, eu posso colocar uns pontilhadinhos assim, olha. Você coloca uns pontilhadinhos para ficar mais fácil para você desenhar o teu gráfico. Mas é isso aqui o que aconteceu nesse gráfico aqui, tá? É lógico que isso aqui, gente, de verdade não existe, tá? Não tem como você estar 20 metros por segundo, uma velocidade de 20 metros por segundo, que transformando em quilômetros por hora é 72 quilômetros por hora, e no segundo 9 segundos você está nessa velocidade. 9 segundos e 99 centésimos você está nessa velocidade. E de repente, quando bate 10 segundos, você está parado. Entendeu? Não existe isso, né? Mas, para efeito de exercício, tá? É o que está aqui, tá bom? É porque são várias variáveis, né? E como a gente está estudando a cinemática, né? Então é assim que a gente vai começar com os nossos estudos, tá bom? A gente está iniciando na física, né? Então, nesse caso, o gráfico é esse, tá? Mas eu já gostaria que vocês começassem a pensar nisso, tá bom? Então, por exemplo, você não vai chegar no 0 segundo, você começa a pedalar a 72 km por hora. E também você não vai chegar de 72 km por hora para 0, é impossível. Nem se você encontrar Só se você encontrar um muro na tua frente, né? Uma parede. Aí você vai na parede, aí sim seria esse caso aqui. Tá? Mas caso contrário, se você encontrar um obstáculo, você vai começar a frear, você vai começar a perder velocidade, mas você nunca vai de 20 metros por segundo para 0. Né? E da mesma maneira, você nunca vai de 0 para 20 de novo. Tá? Instantaneamente assim, não. Aí vamos ver aqui um outro exemplo. Ó. A velocidade escalar de um móvel variou com o tempo conforme o gráfico a seguir. Aí calcule a distância percorrida pelo móvel no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. Tá? Então aqui ele está de 0 a 5 segundos. Olha. E ele quer saber a distância. Então eu tenho a velocidade e eu tenho o tempo.
E aí depois ele quer saber qual é a velocidade escalar média do móvel no mesmo intervalo de tempo. Então ele quer saber duas coisas. Ele quer saber a distância que esse móvel percorreu e ele quer saber a velocidade escalar média, já que ele não teve uma velocidade constante, né? No instante em que eu comecei a observar esse móvel aqui, ele estava a 10 metros por segundo. 1 segundo depois, a velocidade dele já estava aumentando. 2 segundos depois, já era outra velocidade. Ele foi aumentando a velocidade. E no 5º segundo, a velocidade dele já era de 30 metros por segundo. Tá? Em questão de quilômetros por hora, seria 108 km por hora, né? Multiplicando por 3,6 dá 108 km por hora. Então ele saiu aqui de 36 km por hora e foi para 108 km por hora em 5 segundos. Aí, o que a gente tem nesse exercício, nesse gráfico? O que dá para a gente ver? Dá para a gente ver o V0. Quem é o V0 aqui, gente? Alguém? 10, né? 10 metros por segundo, certo? 10 metros por segundo o V0. É a velocidade inicial. Qual a velocidade final? 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Não posso me esquecer da unidade de medida. Aí, tempo final. Qual é o tempo final? 5 segundos. 5 segundos. Muito bom. E o tempo inicial? 0. 0 segundos, né? Então, a gente tem aí a fórmula, né, da velocidade, a gente tem a fórmula da aceleração, a gente tem a função horária, a equação horária do espaço em função do tempo, e a gente tem a equação horária da velocidade em função do tempo. Mas nenhuma dessas fórmulas eu vou conseguir calcular isso aqui, gente. Por que não? Porque essas duas fórmulas de azul, elas são para movimento uniforme, ou seja, quando a velocidade é constante. E nesse caso a velocidade não é constante, tá vendo? A velocidade ela está variando, então eu não posso usar essas fórmulas aqui, olha. Por exemplo, se eu fosse usar essa fórmula aqui a equação horária, eu não tenho o espaço, né? É isso que ele quer, né? Qual é a distância percorrida? Eu teria que ter o S menos o S0, né? Só que aí eu não tenho V, entendeu? Eu não tenho V. Qual que é o V? Eu vou usar o 10, eu vou usar o 20, eu vou usar o 30, entendeu? Ele está variando, então eu não posso usar nem essa equação horária aqui do espaço, né, em função do tempo, nem a equação da velocidade, né, a fórmula da velocidade eu não posso usar. Por quê? Porque a velocidade ela não é constante, ela varia, ela está variando. Aqui ela é 10, aqui no 0,1 segundo ela já é mais de 10, ela é 10 e alguma coisa. No 1 segundo ela já é mais de 10 também, no 2 ela já está quase em 20. Entendeu? Então não tem como eu usar essa fórmula. Aqui na aceleração até dá para eu calcular a aceleração, mas não vai me adiantar de nada calcular a aceleração. A aceleração, nesse caso, dá para calcular por quê? Porque a velocidade está variando numa mesma taxa. Quando é uma reta, né, o gráfico da velocidade, eu consigo calcular a aceleração. Seria 30 menos 10, né, que dá 20, dividido por 5. Seria 4 metros por segundo. Então eu conseguiria achar aqui, né? Só que eu não consigo achar o espaço por aqui, entendeu? A distância percorrida por aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse gráfico aqui, ó, presta atenção aqui agora. O que é isso aqui, ó, daqui até aqui, ó? Vocês conseguem ver? Do 0 até o 5 é o quê? Intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Muito bom, João Cruz. É o intervalo de tempo, né? 0 a 5 segundos. E daqui, gente, ó, se eu pegar aqui, ó, e traçar se eu traçar uma linha aqui, ó, vocês conseguem ver o que é isso aqui? De 10 a 30 é o quê? É a velocidade? É o intervalo de velocidade? Isso, intervalo de velocidade, a variação de velocidade, né? É o delta V, olha. E aí, a gente vê assim, ó, a velocidade está em metros por segundo. O tempo está em segundos. Vê se vocês entendem o que eu vou falar. E o que ele está pedindo lá? Ele está pedindo a distância percorrida. Ela é dada em qual unidade de medida? Metros. Aqui, gente, olha, vocês conseguem... O que é metros por segundo? Ó, metros por segundo é isso aqui, ó. Metros por segundo. E o outro é segundo. Vocês conseguem ver como é que o que eu tenho que fazer para dar metro? Então, ó, eu tenho metros por segundo. Se eu multiplicar... Ó, como que eu faço na multiplicação? Se eu multiplicar metros por segundo vezes segundo. Na multiplicação, esse segundo aqui, né? Ele não tem nada embaixo, eu posso colocar 1. E aí eu posso multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo.
certo? Então, em cima ficaria metro vezes segundos, ó. E embaixo ficaria segundo vezes 1, que dá segundo. Vocês conseguem ver que o segundo se anula aqui? Porque, tipo assim, olha, se eu multiplico alguma coisa, por exemplo, o m, se eu estou dividindo o m por 2 e eu multiplico ele por 2, vocês conseguem ver que o resultado vai dar m? Ou então, deixa eu tirar esse m aqui, deixa eu pôr um número para facilitar. Ó. Se eu tiver um 10 aqui, ó, 10. Você consegue ver que se eu dividir o 10 por 2 e depois multiplicar por 2, vocês conseguem ver que vai dar o 10 mesmo? Sim. Porque eu estou dividindo por 2, depois eu estou multiplicando por 2. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia cortar, ó. Corto já. Porque eu estou multiplicando por 2 e depois dividindo por 2. Né? Então, aqui, olha, eu estou dividindo o metro por segundo, aí depois eu multiplico por segundo. Então, o que vai acontecer? Vai dar metro. Então, se eu tenho velocidade e tempo e eu quero saber a distância, né? Eu posso recorrer à fórmula da velocidade. Ó. Qual que é a fórmula da velocidade? É velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Só que eu quero saber o ΔS. Ó. Como eu quero saber o ΔS, o que eu posso fazer? Eu posso pôr 1 aqui embaixo e fazer uma regrinha de 3. Ó. Aí multiplica ΔS vezes 1 da ΔS, né? E multiplica agora o V vezes ΔT, ó, multiplica cruzado. V vezes ΔT, então fica assim, ó. Então, para eu saber o intervalo, a distância percorrida, né? A distância é o ΔS, concorda? A distância é o ΔS, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a velocidade pelo ΔT. Ia estar aqui, gente, olha. A velocidade vezes o ΔT. Então, eu tenho que multiplicar a variação de velocidade vezes a variação de tempo. E como que eu vou fazer isso aqui, ó? É essa área desse triângulo aqui, ó. Ó, para quem achar que eu tô falando grego, não se desesperem, tá? No começo, quando a gente tá começando a ver um assunto, ele é meio complicado mesmo, mas se vocês forem fazendo exercício, vocês vão ver que vocês vão começar a entender. Então, para eu saber o ΔS aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o ΔV pelo ΔT. Ou seja, aqui no gráfico, quem é o ΔV ali? Vocês estão vendo que eu tenho um triângulo ali? Sim. Eu tenho um triângulo, né? Esse que eu pintei de vermelho, olha. Então, eu tenho que calcular a área desse triângulo. E como que eu calculo a área de um triângulo, vocês lembram? Base vezes a altura? Base vezes altura, quando eu tenho um retângulo, né? Por exemplo, olha. Se eu tiver um retângulo, ó, vamos supor que eu tenho aqui esse retângulo. E vamos supor que aqui seja 5 e aqui seja 6. Qual seria a área desse retângulo aqui? Quem que falou base vezes altura foi a Tainá? 30. 30, né? É base vezes altura, olha. 6 vezes 5. 2? Isso, do triângulo eu vou dividir por 2. Porque, olha, se eu pegar e traçar uma diagonal aqui, gente. Se eu traçar uma diagonal, vocês conseguem ver que eu dividi exatamente em 2 triângulos iguais? Vocês conseguem ver? Sim. E já que era 30, né? Então quer dizer que aqui ficou 15 e aqui ficou 15, olha. Ou seja, a área de um triângulo, eu vou fazer também base vezes altura, mas depois eu vou dividir por 2. Para eu saber o ΔS aqui, né, eu tenho que calcular a área desse triângulo, e a área desse triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Vai ser essa fórmula aqui, olha. Base vezes altura dividido por 2. Aí você fala assim, nossa, quem que é base, quem que é altura? Tanto faz. A base aqui, né, do jeito que ele está desenhado, a base é quem fica no chão, né, quem fica na horizontal. Então, a base aqui é essa aqui, ó. Quanto que vale a base aqui, então? Da esquerda para a direita aqui, ó. 5. 5. A base é o ΔT, 5. Então, vou colocar 5. E a altura? A altura vai da onde até onde? Ela começa em qual número e vai até qual número? 20. Porque ela não vai do 0 até o 30, né? Ela vai do 10 ao 30. Então, ela é 20, né? Fica assim, ó, 5 vezes 20 dividido por 2. 5 vezes 20 é 100, dividido por 2 dá 50. Como eu estou calculando o ΔS, né, ou seja, a distância percorrida, então aqui vai ser 50 o quê? Metros? Metros. Então, olha, a distância aqui vai ser os 50 metros, tá? A distância percorrida. E aí depois ele pergunta, né, ele pede a velocidade média. E aí a velocidade média fica fácil de eu achar, porque a fórmula da velocidade média é ΔS sobre ΔT. E qual que é o ΔS?
50 metros. 50 metros, né? E o ΔT, 5 segundos, correto? Então a velocidade média vai ser de 10 metros por segundo.